É, Espero que vocês estejam bem dessa semana que passou. Acho que vocês tiveram algumas experiências aí interessantes, né? A gente teve muita movimentação de energia. Isso deve ter dado uma sacudida em vocês. Obrigada pela presença dos que estão acompanhando ao vivo aqui online também, dos que estão assistindo depois, né? Bom, gente, hoje eu gostaria de falar para vocês, porque a gente fala dos chakras, dos corpos, então eu vou fazer um pequeno resumo, uma introdução do que são esses corpos, né, que a gente fala. Por quê? Porque todos os nossos 7 corpos, nessa oração do Arcanjo Miguel, eles são trabalhados. E é importante, eu acho importante a gente conhecer as coisas que a gente está fazendo, as coisas que a gente está movimentando aí, as energias, tá certo? E aí eu vou, então, colocar umas imagens para vocês. Eu capturei essas imagens da internet, elas não são nossas. E aí eu vou colocar para vocês. Então, assim, para aprofundar, vocês pesquisem, procurem, que tem bastante informação a respeito, tá certo? Eu vou sair de cena aqui agora. E deixa eu me organizar aqui. Deixa eu ver qual que é esse. E aí, mais uma vez, a gente pedindo, né, assumindo esse espaço para a gente fluir na vida com harmonia e leveza. Boa noite, Maria Araújo, tudo bom? Boa noite, pessoas queridas, maravilha. Bom, então eu vou colocar para vocês aqui, esse eu vou compartilhar. Deixa eu achar aqui. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela aqui. E eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha para entender. Aí na tela, vocês estão vendo, a gente tem o chamado 7 corpos. O primeiro corpo é esse nosso aqui, essa mocinha sentada, que é o corpo físico. Então, ele corresponde a esse corpinho branco aqui na tela. Depois, a gente tem o corpo etérico. Esse corpo etérico é esse aderido. Deixa eu ver se eu consigo ampliar. Mais um pouquinho. Corpo etérico, ele é aderido ao nosso corpo. Eu vou explicar eles um pouquinho depois. É esse vermelhinho aí. Em seguida, o laranja é o corpo astral. Depois, a gente tem o mental inferior, o amarelo. Depois, a gente tem o causal ou mental superior, o verde. Depois, a gente tem o búdico e o átmico, tá certo? O azul claro, depois o azul escuro. Então, o que acontece? Os nossos corpos, esses outros 7, eles acompanham a forma do corpo mesmo que a gente tem. E cada chakra, ele é situado na nossa coluna cervical. Desculpa, vertebral. Ele vem desde eu não sei se vocês conseguem ver, deixa eu ver uma marquinha na tela, não aparece tanto. Desde o chakra raiz, que é esse vermelhinho aí embaixo, e ele vai subindo até chegar ao topo da nossa cabeça, tá certo? Aí, vocês vão ver uma imagem em seguida que tem a representação desses corpos e também dos chakras. Eu vou... Deixa eu ajustar aqui, se vocês estão vendo. E aí eu vou explicar para vocês um pouquinho. Então, por exemplo, a gente tem aí o corpo físico, é esse que tem um bonequinho branco, dentro dele, né? A gente não vê esses pontos de energia, mas quem trabalha com a acupuntura, geralmente os bonequinhos que eles trabalham, os pontos da acupuntura são todos desenhados e o foco está no chakra. Então, quando a gente trabalha cada chakra, a gente também energeticamente está trabalhando os nossos 7 corpos, tá?
Então, o primeiro corpo, que é o nosso, esse que a gente pega, é tudo aquilo que a gente consegue ver, consegue tocar, é o nosso corpo físico. O nosso corpo físico é ele que recebe todas as demais energias. Todas as informações que a gente recebe do plano superior, né, do plano espiritual, é através dele. Então, assim, a gente é como se a gente tivesse essa roupagem que foi falada pelos os seres estelares ontem, né? Eles nos dão essa roupagem, essa vestimenta. O corpo físico é o único que é estudado pela ciência para entender órgãos, sistemas, como é que ele funciona, porque a gente toca, a gente observa. Então, o nosso corpo e o nosso maior órgão é a pele, que tem esse sistema tátil, ou seja, é um receptáculo de várias energias. E é através dele que a gente percebe as sensações. Quando a gente avança e vai para esse outro corpo, que é o etérico, ele também é conhecido como duplo etérico, né? E é nele aonde que está o quê? Acoplado a nossa aura, o nosso campo áurico. É esse corpo que a gente chama, né, da aura que acompanha o nosso corpo, fica no entorno do nosso corpo, é ele que tem uma aparência luminosa, que tem pessoas que enxergam tanto das plantas, dos animais, dos seres humanos, a aura humana. Então, é aonde que vê? Nesse corpo também, que pode ser conhecido como duplo etérico. Nesse corpo aí, ele tem variações de cores. Então, ele mantém o mesmo durante toda a nossa existência aqui na Terra. Ele auxilia nossas funções vitais, porque nos centros energéticos, que são os 7 principais chakras, a gente vai conseguindo entender como é que isso funciona. E aí, o que acontece? Esse corpo etérico é que a gente tem que tomar bastante cuidado, porque quando há interferências, é esse corpo aí que tem buracos, rupturas, invasões, e acaba o quê? Causando danos no físico. Então, a gente fala assim, quando uma doença já instalou no nosso corpo físico, ele já passou pelo esse corpo etérico, que é essa aura aí visível. Então, muitas coisas, por exemplo, quando a separação do nosso corpo físico, né, que a morte ela é decretada, essa energia aí do etérico, que é o magnético, ela se rompe totalmente. Então, no plano visível, é a separação que ocorre entre o corpo físico e o corpo etérico, porque todas as partículas aí presentes nos dois corpos não tem mais sustentação. Quem quiser aprofundar nisso, vocês vão ouvir falar no cordão de prata, né? Quando muitas vezes a gente está dormindo, está sonhando, e vai voltando pelo corpo, a gente sente alguns movimentos, às vezes dá uma tremedeira assim na cama, você chega assustado, porque você começou a vir aí do terceiro corpo, que é esse corpo astral, também conhecido como corpo emocional. Você passou pelo etérico até acoplar no seu corpo físico. Todo mundo passa por isso, né? Quando a gente vai dormir, a gente tem sonhos, a gente viaja por aí, mas a gente está sempre ligado ao nosso corpo físico. Esse corpo astral é o que é conhecido como alma. De todos eles, é o único que vai mudando de aparência. À medida que ele vai passando para os outros corpos, vai evoluindo, ele vai, digamos, viajando entre outros planos. Então, ele é muito sensível. É nesse corpo astral que a gente tem sensações, emoções, desejos, sentimentos. E o que acontece?
Muita gente fala, não sei se vocês já ouviram falar, de viagem astral. Então, a viagem astral acontece através desse corpo aí. Ela pode ser consciente, quando você vai estudar projeções astrais conscientes, tem saída fora do corpo, mas todos nós, seres humanos, a gente faz isso naturalmente. Quando? Quando tem o sono. Então, tem várias etapas do sono, né? Alfa, beta, gama, teta, e a partir daí a gente tem outras formas que as pessoas, às vezes, né, utilizam, são de, às vezes, aquela coisa de ver a luz do final do túnel, quem está em cirurgia, tomou anestesia, tem um choque muito forte, né, um acidente, ou algo traumático também, então há uma movimentação, que a pessoa fala que viu uma luz, que viu alguma coisa, então acontece aí. Muitas vezes, quando a gente lembra do sonho, dos formatos, ou mesmo fragmentos, a gente fez uma viagem astral, ou seja, a gente utilizou esse corpo, é esse corpo que a gente visita os vários lugares nos nossos sonhos. Passando para esse corpinho aí, essa marquinha verde clara, que é o mental, que é conhecido como mental inferior, aí é que está o quê? Nossa inteligência, nossa mente. E aí, gente, tem uma diferença entre mente e cérebro. A mente é onde todos os nossos pensamentos são organizados. E o cérebro é onde esses pensamentos se manifestam. Então, assim, tudo o que a gente pensa no âmbito espiritual é nesse mental, que é conhecido como mental inferior, que ele vai sendo percebido. E ele tem uma forma mais ovalada. Então, assim, os outros corpos, eles seguem o modelinho do nosso. Deixa eu voltar aqui, só na imagem anterior, lá para vocês verem. Ó, tá vendo que o etérico, o corpinho da moça continua aqui, o astral continua aqui, o mental inferior já é um formato ovalado. Então, a gente não tem forma física, é uma forma de bolas de energia. Tá certo? Aí, o que acontece? Então, assim, a forma ovoide pode ser visto, não pode ser visto ou tocado. Então, a partir daí, a gente não consegue muito visualizar aonde que estão esses corpos e tudo. Então, o que acontece? Quando a gente sobe para o mental superior, muitos falam que é aí que está o entendimento da nossa missão de vida. Ele é conhecido como corpo causal. É um corpo abstrato, ou então esse aí que é o superior. É aí que está guardado todas as nossas memórias de todas as nossas vidas. Não sei se vocês já ouviram falar dos registros acásticos. Aí é o banco de dados da nossa existência. Todos os nossos desejos, imaginação, intuição, a nossa individualidade, o nosso ser, tá aí. Ele tem uma frequência mais elevada do que o mental inferior, porque ele guarda todas as nossas memórias de vida, então. E já começa uma conexão com quem? Com a mente divina. E é nele que vem o que? A nossa intuição pura. É dele que vem. É dele que é aquela coisa do sexto sentido, né? É dele quando a nossa mãe fala: eu, se fosse você, levava um casaquinho, porque pode chover. E aí, se você não leva o casaquinho, o que acontece? Chove. Às vezes a gente leva o casaquinho, não chove, mas no dia que você resolve não escutar a sua mãe, a intuição dela, chove. Então, é nele que tem. Quando a gente vai subindo para o próximo, que é o búdico,
e o átmico, esses dois, desde o terceiro, desde o do penúltimo aí, do mental superior, eles são mais sutis, já estão ligados ao plano divino. Mas o corpo búdico mesmo, é ele que está ligado ao quê? À mente cósmica, à memória cósmica, ao tempo. É nele que está a verdade, a verdadeira sabedoria do universo, aquilo que a gente quer alcançar, né? De onde vim, para onde vou, qual a minha origem, aquela pergunta que todo mundo se faz. Nele fica armazenado o quê? Experiências da humanidade. E ele é totalmente atemporal, ou seja, ele está em todos os tempos, passado, presente e futuro, todas as dimensões. Então, quando ele é acessado, ele dá respostas para vocês mais profundas dentro desses registros acásticos da variação de determinadas questões da sua vida. E aí, por fim, o corpo átmico, esse roxinho, é a própria centelha divina, é o que a gente não tem muita informação, eles falam átmico ou átman, que é o espírito da essência, é o nosso eu cósmico, é onde tem a essência pura e divina de cada ser. Então, o que acontece? Esse corpo é o que a gente menos tem informação. Mas o que é importante disso tudo vocês guardarem? Deixa eu voltar a imagem aqui. Que nós temos 7 corpos, tá certo? E que nesses 7 corpos, o corpo mais próximo, que é o chamado o campo áurico, eu tenho que dar bastante atenção nele aí, porque se as coisas estão no meu corpo físico, tem ruptura aí nessas auras, essa aura ela tem a ver com as várias cores, aquilo que eu emano, aquilo que eu vibro, aquilo que eu trago, por isso nós estamos, então, fazendo o quê? Deixa eu fechar aqui. Por isso, nós estamos fazendo o quê? Os 21 dias do Arcanjo Miguel. Então, algumas falas que tem durante a oração é exatamente para atingir cada um desses níveis dos corpos. Por isso que uns bocejam, por isso que uns dormem, por isso que uns têm uma sensação no físico, é porque já atingiu algum aspecto no seu físico que está sendo trabalhado. Por isso que algumas pessoas não conseguem, sabe aquele que dá um peso no olho, não consegue abrir, e aí já acorda no final da oração. Por isso que uns têm alguma sensação tátil na pele, tá? Então, assim, todos nós temos sensações, porque vai ser de acordo com cada individualidade, né? A consciência divina, ela vai entender o que é melhor para você, e aí, para chegar até você, às vezes tem essas movimentações aí que a gente não tem uma explicação racional, né, para dizer, foi por isso, ou foi por aquilo, tá certo?